Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de estratégia de produção. Eu sou o professor Evaldo e nós vamos ao longo desse semestre discutir algumas questões relacionadas à importância estratégica da produção dentro das organizações. Nós vamos entender quais são os principais critérios competitivos que podem ajudar a empresa no seu crescimento, tirando vantagem das possibilidades produtivas dentro da organização. Então, nessa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução ao tema, nós vamos fazer algumas revisões relacionadas a conceitos básicos da administração da produção e logo em seguida nós vamos entender um pouquinho o que é a estratégia de produção e como ela se manifesta. Então, primeiro, vamos entender o que é a produção. Toda empresa, ela faz transformação de algum tipo de insumo em produtos acabados. Nós podemos compreender a dinâmica de qualquer empresa através desse diagrama. As empresas, elas vão até o mercado comprar matérias-primas, elas vão construir instalações, elas vão buscar capital para investir no processo produtivo, para fazer a transformação dessas matérias-primas em produtos ou serviços que sejam de interesse dos seus consumidores. Então, toda empresa, independente de que área ela atue, nós vamos encontrar processos internos que vão, de alguma forma, agregar valor, transformando insumos básicos em algo de valor agregado. Então, a empresa, no seu ambiente, ela vai ser composta de máquinas, equipamentos, ela vai utilizar pessoas, ela vai pegar a mão de obra que ela contrata no mercado de trabalho para ajudar nesse processo de transformação. Ela vai ter, então, um objetivo muito bem definido, que é atender um determinado mercado consumidor com produtos que esse mercado esteja disposto a comprar. E ela participa de um ambiente maior, que é o ambiente externo. Nele nós temos os clientes, os empregados, os fornecedores, o governo, a comunidade, os acionistas que investem na empresa. Todos eles, de uma forma ou de outra, têm interesse pelo resultado final do que essa empresa produz. Os acionistas, eles vão estar interessados no retorno financeiro que a empresa pode dar. A comunidade, ela pode estar interessada no nível de emprego que essa empresa gera. Ou então, do ponto de vista negativo, no nível de poluição que ela joga no meio ambiente onde essa comunidade está inserida. O governo, por outro lado, também está preocupado com a geração de empregos, mas, por outro lado, ele está preocupado também com a quantidade de impostos que ele pode vir a recolher dessa empresa. Os fornecedores vão estar interessados na empresa porque eles querem vender matéria-prima. A mão de obra, ela está interessada, elas estão no mercado de trabalho e eles estão preocupados com o nível de emprego ou de desemprego que essa empresa pode gerar. E os clientes, eles vão estar interessados, finalmente, no produto que essa empresa vier a produzir. Então, basicamente, nós podemos entender as empresas como um processo de transformação, onde entram, esses são os meus inputs, materiais, máquinas, mão de obra, gestão, capital, que serão transformados em bens ou serviços. E em contrapartida, nós vamos ter um feedback, um retorno, uma retroalimentação. Os clientes vão nos pagar, nós vamos pagar os insumos e assim nós geramos um ciclo virtuoso, onde todos os envolvidos acabam ganhando. Então, basicamente, nós temos dois tipos de transformação. Um que pode estar categorizado na manufatura, que é a transformação física dos bens, e nós temos um outro tipo que envolve transformação geográfica, troca de posse, uma mudança psicológica, uma mudança fisiológica ou uma mudança informacional. O grupo de baixo geralmente está relacionado a serviços ou também chamadas operações. Então, olha só, na manufatura nós temos a transformação física. Quando a gente fala em transformação física, geralmente a gente lembra de indústrias, onde eu compro matérias-primas, eu compro as embalagens e gero um produto diferente, né? Eu gero um produto que vai ser o resultado de uma transformação física ou química
de todos esses insumos em um produto de valor agregado. Mas quando eu falo em serviços ou operações, eu não necessariamente tenho uma transformação física do produto. Eu posso ter simplesmente uma troca de posse. Um supermercado, ele é, né, um processo de transformação. O supermercado, ele compra as mercadorias dos seus fornecedores, agrega valor de estoque, né, ele vai fazer a armazenagem, ele vai fazer a reposição da mercadoria na gôndola, ele vai fazer a exposição do produto, tudo para que o consumidor venha até o varejo, venha até o supermercado e compre o produto. Então, na verdade, não há uma transformação física, apesar de que às vezes sim, no supermercado você pode ter uma padaria. Uma padaria é uma transformação física. No açougue você tem uma transformação física, mas a maioria dos itens são simplesmente para revenda, que é onde acontece a troca de posse. Nós temos também a transformação geográfica, uma mudança geográfica, que envolve a operação da maioria das empresas que estão realizando trabalhos de transporte. Os Correios, por exemplo, que tipo de agregação de valor que ele faz? Mudança física, né? Mudança física geográfica. Então ele pega uma mercadoria em uma determinada cidade e entrega essa mercadoria em outra cidade. Então houve um processo de transformação. Mas nós podemos dizer que os Correios, eles possuem um departamento de operações, que é o departamento que vai fazer o papel da produção dentro dos Correios. Nós também podemos ter uma mudança psicológica. Exemplo típico são os teatros, os cinemas. Ali também, se você for analisar, você tem um processo de transformação ocorrendo. Quem é que sofre essa mudança? O próprio cliente. O cliente, ele entra com um determinado estado de espírito, um determinado estado psicológico e sai com outro estado psicológico diferente. A mesma coisa acontece com as informações. Quando você pega um jornal ou uma TV, o que eles fazem? Eles buscam informações brutas, onde ocorre um determinado fato, e vão fazer uma mudança na informação, filtrando, informando simplesmente aquilo que é mais relevante do ponto de vista de quem vai consumir aquela informação. Aqui, por último, nós temos a transformação fisiológica. Podemos considerar aí hospitais, clínicas, serviços dentários, por exemplo. Nós temos uma transformação fisiológica. Um cliente que entra com algum problema, um problema no dente, uma perna quebrada, alguma coisa assim, e um departamento de operações, que no caso, por exemplo, são os médicos, as enfermeiras, né, usando uma série de insumos como macas, mesas de operação, equipamentos de operação, bisturi e assim por diante, vão fazer uma transformação fisiológica nas pessoas. Então, podemos considerar que toda empresa, independente se ela produz um bem tangível ou se ela presta algum tipo de serviço, todas, sem exceção, possuem uma atividade produtiva no seu centro. Para ficar mais fácil de visualizar isso, nós podemos verificar como que a coisa acontece. Olha só, todo o processo começa com um cliente manifestando o seu desejo, então ele vai sinalizar uma demanda por um produto ou serviço. As empresas vão até os seus fornecedores, vão comprar os insumos, vão transportar esses insumos, matérias-primas e embalagens para dentro da empresa. Esse material vai ser recebido, eles vão ser levados para o estoque. A produção vai se encarregar de transformar esse material em produtos acabados. A produção, então, vai aqui agregar um valor de forma, ou seja, vai haver uma mudança na forma do produto. Esse produto acabado vai ser levado para um armazém de produto acabado, esperando o cliente colocar um pedido. Quando o cliente coloca o pedido, vai ser feito então uma expedição e o material vai ser transportado até o cliente. E isso vira um ciclo. Todo dia, toda semana, todo mês, sempre o mesmo processo de atendimento de demanda. E reparem que a produção está aqui. Ela é o elemento, a produção é a função que vai fazer o processo de transformação de insumos em algo de valor para o cliente. E toda empresa, ela participa de algo maior, que é uma cadeia de suprimentos. Então, novamente,
Aqui é só para explicar, é só para ficar bem visível a importância do papel de produção. A cadeia de suprimentos, o que é? Um conjunto de negócios que acontecem entre várias empresas de modo a chegar aqui no final com um produto ou um serviço de valor agregado para o consumidor. Então nós temos aqui desde os fornecedores iniciais, passando pela indústria, passando pelo varejo, até chegar ao cliente, várias empresas. E todas essas empresas têm um departamento produtivo. Todas essas empresas, elas fazem algum processo de transformação. Logo, todas elas precisam ter um gestor que vá pensar na produção, como ela vai trabalhar, e logo vai ter que pensar numa estratégia de produção. Para quê? Para dar o direcionamento, para determinar aonde aquela empresa pretende chegar e como que a produção pode colaborar do ponto de vista da estratégia. E é importante porque se cada empresa possui uma cadeia de suprimentos, logo dois concorrentes vão brigar em cadeias de suprimentos diferentes. E aquela cadeia de suprimentos que conseguir chegar lá no final com um produto de boa qualidade ao menor custo, provavelmente vai ter a preferência do cliente. Então, todas as empresas participantes de uma cadeia de suprimentos têm que se atentar para os conceitos de eficiência e eficácia. Ter objetivos bem definidos e buscar alcançá-los, que no caso seria ser eficaz, e aproveitar, usar da melhor maneira possível os seus recursos, produzindo sempre mais com qualidade, gastando menos, sendo eficiente. Fica a pergunta: qual é a importância da produção para o meu negócio? No fundo, todo o processo produtivo ele vai ser importante. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que esse processo produtivo ele tem que ser ágil, ele tem que ser rápido, tem que ser feito com qualidade, tem que gerar um certo nível de confiabilidade. Agora, não necessariamente essa produção ela tem que ser minha. Por exemplo, se a gente pegar uma empresa como uma Nike, ela será preocupada sim com a produção, mas não necessariamente ela é que vai fazer as atividades produtivas. No caso dela, da Apple, por exemplo, elas terceirizam essa função. Nem por isso deixa de ser importante. Agora, há empresas que preferem ter a produção sob o seu domínio. Eles vão ter ali a produção sendo feita por eles mesmos. Aí vai muito da escolha estratégica também. Por que a Nike escolhe terceirizar a produção? Porque ela prefere centrar os seus esforços na criação de novos produtos, no marketing dos seus produtos. A mesma coisa acontece com a Apple. Já outras empresas, elas preferem ter essa atividade de produção com eles, de repente para ter um maior domínio sobre o processo, para ter um maior domínio sobre o controle de qualidade. Para ficar mais visível, para vocês terem uma visão mais geral de como que é esse processo de estratégia, um processo de planejamento estratégico, vamos mostrar como é que geralmente é o desdobramento desse planejamento estratégico. Inicialmente, as empresas elas vão definir qual é a sua missão e qual é a sua visão. A missão, ela é a razão de existir da empresa. Por que a minha empresa existe? Qual é a minha missão no mercado? Existe uma pergunta que geralmente recomendam que as empresas façam. Se eu deixar de existir, quem vai sentir a minha falta? Por quê? Porque se você não está mais no mercado, quem não está cumprindo ou quem irá cumprir a sua missão? Logo, você tem um outro conceito, que é a visão. A visão é onde queremos estar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então, esses dois conceitos são muito empregados no processo de planejamento estratégico para dar um norte, para dar um sentido de propósito da empresa, no caso da missão, e uma visão, ela vai definir o olhar para o futuro, para que você deixe claro para todos dentro da organização onde a sua empresa, ao cumprir a missão, ela vai chegar. Isso sempre sem perder o foco em 2 elementos chaves. Os acionistas, que são os donos da empresa, que são as pessoas que colocaram dinheiro na empresa.
e os clientes, que são as pessoas que serão atendidas pela empresa. Então, quando você determina a missão e a visão, você pode partir então para a estratégia corporativa. A estratégia pode ser definida como os meios para se chegar a determinados fins. Então, você vai definir uma estratégia para poder atingir determinados resultados que cumpram com a sua missão e que te ajudem a chegar a cumprir a sua visão. Então, no caso da estratégia corporativa, você vai definir os rumos da empresa. Você define quais são as metas que a empresa precisa cumprir em termos de faturamento, em termos de rentabilidade, em termos de relacionamento com o cliente, em termos de qualidade do produto, em termos de mercado onde ela vai atuar. E essa estratégia corporativa, uma vez definida, ela vai ser desdobrada, ou seja, ela vai ser desmembrada em estratégias funcionais. Então, você tem ali a estratégia de marketing, a estratégia financeira e o que nos interessa, que é a estratégia de produção. Todas essas estratégias funcionais, elas têm que estar em perfeita sintonia com a estratégia corporativa. Eu não posso criar uma estratégia para a produção que esteja desalinhada com a minha estratégia corporativa. Se a minha empresa quer crescer 20%, eu não posso dizer que eu vou aumentar a minha produção em 5% em um determinado período. Está desalinhado. Se a minha empresa ela quer ser altamente competitiva em qualidade, a minha estratégia de produção ela não pode perder o foco da qualidade. Ela tem que se desdobrar, ela tem que direcionar os seus esforços para ser altamente competitivo em termos de qualidade. E uma vez que você tem a estratégia funcional, você pode então criar planos funcionais, que são os planos de ação. Então, uma coisa é a estratégia, é um pensamento estratégico, é onde as metas, onde os objetivos eles vão ser definidos. E uma vez que você tem esses objetivos definidos, você então monta planos de ação, que são os planos funcionais. Então, se eu quero ser excelente em qualidade, ou se eu quero ter um diferencial em termos de qualidade, um plano de ação seria, por exemplo, obter uma certificação ISO. Ou começar um programa de melhoria contínua dentro das minhas fábricas. Aí eu estou ligando a ação, o plano funcional, para atingir a minha estratégia. Então, a ação que vai fazer com que eu alcance os meus objetivos, eles foram definidos com base na estratégia. Nesse diagrama fica mais fácil de entender, porque ele nos dá uma visão agora um pouco mais ampla, não da empresa, mas sim da produção. Uma vez que eu defini os meus objetivos estratégicos com base na estratégia da empresa, eu vou então determinar qual é a minha estratégia. Então a minha estratégia de produção, ela será os caminhos que eu tenho para poder atingir os meus objetivos. Então, quais são os meios, quais são as alternativas que eu escolhi para poder alcançar os meus objetivos estratégicos? E com base nessa estratégia de produção, é que eu vou definir 3 elementos básicos da produção. Que tipo de projeto eu tenho que montar para atender a minha estratégia de produção? Onde eu estarei localizado? Qual vai ser o layout da minha organização e principalmente do meu processo produtivo? Qual é o conjunto de tecnologias que eu vou utilizar para poder gerar os meus produtos? Qual será o desenho do trabalho para que as pessoas que estão envolvidas no processo possam ser as mais produtivas possíveis? Essas são decisões de projeto. São decisões estruturais. Depois que eu defino o projeto, depois que o projeto está concluído, quando eu tenho a fábrica, quando eu tenho as minhas instalações prontas, os equipamentos instalados, as pessoas contratadas e treinadas, aí eu vou começar a operar a empresa. Eu vou então partir para a etapa de planejamento e controle. Na etapa de planejamento e controle, eu vou cuidar do dia a dia da empresa, comprando materiais, transformando os materiais, controlando os níveis de produção e de produtividade. E na etapa de melhoria, eu vou me preocupar
com as oportunidades que eu tenho para melhorar aquilo que eu faço. Então eu vou me preocupar com os programas de qualidade, eu vou detectar quais problemas eu tenho na produção e vou buscar ferramentas para me ajudar a melhorar, a eliminar esses erros. Eu vou, de repente, tomar algumas ações corretivas para eliminar todo e qualquer tipo de desperdício que acontece no processo produtivo. Então, ao fazer isso, ao trabalhar com projeto, com planejamento e entrar num sistema contínuo de melhoria, eu vou garantir que eu vá fazer a transformação dos meus insumos da melhor maneira possível, gerando bens e serviços de qualidade para o meu consumidor.